Como vocês estão? Gente, hoje é que dia? Sábado? Sexta ainda, sexta. Boa sexta pra você e pra sua família. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vocês estão me ouvindo bem? Tô improvisando aqui no quarto do hotel. Tô aqui em Recife hoje. Me falam se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio tá legal pra vocês, se a conexão tá legal. Vai me falando como tá aí a conexão pra vocês. Tá, então tá tudo bem. Ai, que bom que tá tudo certo então, gente. Ó, tô muito feliz, hoje é o nosso 17º. É, não é? É o 17º, pessoal. Falem aí pra mim. É, não é? Ó, já falo. Tá quase acabando os nossos dias de devocional. Mas, ó, eu tô tão show, a conexão tá legal. Que bom, ó, eu tô tão feliz de estar vendo isso com vocês mais um dia. Creio que o Senhor está falando ao coração de vocês. Mais uma vez, não é sobre a Gabriela, não tem nada a ver comigo, mas sim com a palavra de Deus, quem Ele é, o quão poderoso Ele é, o quão lindo Ele é e o quanto a palavra do Senhor nos ensina, gente, dia após dia. Quando eu vou preparar os devocionais, eu sempre fico assim, gente, impressionante como a Bíblia é maravilhosa, como a Bíblia nos ensina, como a Bíblia clareia, sabe, os nossos pensamentos, como traz paz a coisas que a gente possa estar preocupado ou ansioso, sabe? Então, a palavra do Senhor, ela é realmente o nosso alimento diário. Então, eu oro para que quando acabar esses dias de devocional que nós estamos fazendo juntos, que vocês continuem, tá? Rotina, esforço, assim como você cuida da sua casa. Se você não arrumar a sua casa, ninguém vai arrumar, então você tem que pegar, sair, arrumar. Se você não comer, ninguém vai comer por você, certo? Você tem que ali se alimentar, senão você morre, né? Você tem que ali tomar água, senão você morre. Então, assim, tudo requer um esforço e uma vontade nossa. Então, que os dias de devocional se tornem cada vez mais necessários na sua vida, tá? Necessários. E que a palavra do Senhor possa falar com você todos os dias, com toda intensidade, com todo amor. Gente, ontem eu tava ouvindo a próxima música, que vocês sabem, né? Quarta-feira tem uma nova música. E acho que é uma das minhas favoritas. Eu lembro que quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu tava num restaurante e eu não conseguia, assim, eu comecei a chorar no meio do restaurante, assim, então... A próxima música é muito especial. Já foram 3, né? Já foi a És o Amor. Me digam aí qual que é a favorita de vocês até agora. A És o Amor, a Me Atraiu ou a Canção do Céu? Qual é a favorita de vocês até agora? Ai, glória a Deus, Jesus é maravilhoso, o Senhor é perfeito. O Senhor é perfeito, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom em todo tempo, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. És o amor, és o amor. Sim. Eu acho que assim, eu acho que todas as músicas do projeto têm intenções de adoração diferentes, têm mensagens diferentes. Então, por isso que eu queria realmente que fosse um caminho, porque semana após semana. Então, assim, eu queria que a presença de Deus, quando você entra na presença de Deus, é um caminho. Então, você entra e aí você começa a dar passos para mais perto de Deus. Então, cada música vai te direcionando
para esse lugar, certo? Cada música vai te direcionando para mais perto da presença de Deus. Então, é quem Ele é. É quem Ele é. Então, espero que o Senhor possa continuar falando ao coração de vocês, queimando no coração de vocês, que vocês possam continuar se esforçando dia após dia para estar no centro da vontade de Deus, com todo o amor, com toda a graça. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vou desativar aqui os comentários pra gente orar. Amém? Vamos lá. Pai, nós te amamos. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já tem feito até aqui, nesses 21 dias, Senhor, de propósito, nesses 21 dias, Senhor, de entrega, desse devocional, Pai, que nós estamos fazendo todos os dias, do jejum que nós estamos fazendo todos os dias. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa se revelar a nós. Mais do que bênçãos ou vitórias ou milagres, nós queremos a revelação de quem Tu és, nós queremos a revelação da Sua glória, do Seu poder. Para que, Senhor, no dia mau ou no dia feliz, independente da situação que nós estivermos, que nós possamos desfrutar de quem Tu és. Então nós queremos a revelação de quem Tu és, a revelação da Sua glória. Por isso, nós clamamos, Pai, que esses 21 dias possam ser dias, Pai, de aprendizado e dias de um mergulhar mais profundo em Ti, e que o Senhor possa se alegrar conosco, que o Senhor possa, Senhor, achar em nós esses verdadeiros adoradores, filhos apaixonados por Ti, Senhor, não escravos, não cumpridores de tarefas, Pai, mas pessoas que Te amam intencionalmente. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos começar o nosso 17º devocional, o nosso dia de hoje. E hoje nós vamos falar sobre, eu queria compartilhar um pouco com vocês, sobre tomar decisões. Tomar decisões é extremamente importante e decisivo na nossa vida. Creio que a decisão mais importante que você tomou na sua vida foi aceitar a Jesus. E se você ainda não aceitou, fica a minha dica. Fica o meu conselho para você, de uma pessoa que já experimentou. E a gente vai falar sobre isso, sobre conselhos hoje. Se eu puder te dar um conselho, a melhor escolha e decisão que você possa fazer na sua vida é aceitar a Jesus. Porque eu já experimentei. Eu sei como que é. E sei que é perfeito estar com Deus. É maravilhoso viver com Deus. Porque você não depende da aprovação das pessoas, você não depende do que o mundo espera de você, você não depende do que a sociedade diz, você depende exclusivamente do Senhor. Você, desse amor, desse cuidado, dessa paz, e dia após dia, esse amor vai sendo revelado para você, esse amor vai sendo cada dia mais completo. Então, sim, a melhor decisão da nossa vida é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Sim, é poderoso, é uma decisão, é uma escolha. Então, você que já tomou essa decisão, você sabe que para algumas pessoas que já nasceram no berço, né, que a gente chama no berço evangélico, né, no berço cristão, talvez tenha sido uma decisão que você tomou quando você se batizou, enfim. Mas para algumas pessoas que estiveram no mundo, que viveram experiências no mundo, talvez tenha sido uma decisão difícil para ser tomada. Quando você, né, até quando o pastor está ali conduzindo esse momento do arrependimento, de você aceitar a Cristo, ele fala sobre muito isso, sobre pensamentos que vêm à sua cabeça para te fazer desistir ou para você não tomar esse tipo de decisão, esse tipo de atitude. Então, assim, sim, é difícil, sim, tomar decisões é algo que define o nosso destino, define o nosso futuro. Sim, uma decisão errada pode definir muitas coisas na sua vida, e uma decisão certa também pode definir muito a sua vida. Então, tomar decisão é algo muito importante, muito necessário. Você não está isento disso. Não é algo que, eu não quero tomar essa decisão. Não tem isso. Você precisa tomar essa decisão. Então, todos nós, durante toda a nossa vida,
independente de classe social, independente de estado, país, raça, independente de qualquer coisa, todos nós precisamos tomar decisões na nossa vida. E sempre vai existir a decisão certa e a decisão errada, né? E é claro que nós vamos tomar decisões erradas na nossa vida, que lá na frente a gente vai ver que não foi a melhor escolha. E sim, isso é uma realidade. Mas o que eu queria compartilhar com vocês hoje? A palavra de Deus, ela nos ensina muito sobre tomar decisões. Sobre como tomar, então, a decisão certa. Né? Eu acho que essa é a maior dúvida que a gente sempre tem. Tipo, tá, mas qual é a decisão? Qual a escolha certa a se fazer nesse caminho? Por onde eu devo seguir? Poxa, qual a atitude que eu tenho que tomar nesse sentido, nesse aspecto, dentro desse relacionamento? Enfim, quando você estava falando sobre a pessoa que aceita Jesus, ela tem uma escolha ali a fazer. E é difícil, principalmente para quem esteve no mundo, para quem tem hábitos de coisas do mundo, enfim, pessoas que viveram muito, tiveram muitas experiências do mundo, é isso que eu tô tentando dizer. Quando ela toma a decisão de aceitar a Cristo, é uma decisão muito diferente, é literalmente uma conversão, né? Quando a gente se converte, é uma mudança de rota, né? Uma mudança de rota, você tá num caminho e você muda para outro, então assim, é uma conversão. Então quando você decide viver para Cristo, você toma uma escolha, uma decisão. Então, sim, nossas decisões são importantes, são importantes. Decisões que você tomou na sua vida, às vezes você colhe até hoje, boas ou ruins, né? Quando você vai casar, você escolhe. Ninguém vai lá por você, não desce um anjo e fala, olha, eu estou aqui escolhendo pela Gabriela, não. Você, é sua responsabilidade. Né? Você vai lá diante de Deus num altar e escolhe uma pessoa. Então é uma decisão, é uma escolha. Então sim, todas as decisões que a gente toma na nossa vida são importantes. As pequenas, as grandes, as diárias, as que você vai tomar só uma vez na sua vida, assim como, né, o casamento. Então assim, todas as decisões são importantes. O que eu quero dizer é, todas elas são importantes. Seja elas pequenas ou grandes. Né? Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. E a primeira coisa que eu queria falar sobre decisão é que sim, nós encontramos as respostas para as nossas dúvidas e perguntas na presença de Deus e orando. Jesus nos deu um exemplo perfeito sobre isso. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 6:12. Lucas 6:12. Lucas 6:12, abriram? Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os de seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. E ele vai falando, né? Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado de Zelote, Judas, filho de Tiago e Judas Iscariotes. Então assim, o que a gente entende? Jesus teve uma decisão de escolher os seus 12 discípulos. Vocês têm ideia de como isso é importante, crucial? Seriam as pessoas que depois que Jesus já sabia do plano. Então ele já sabia que ele passaria um tempo ali pregando, mas quem iria propagar a palavra, quem ia propagar o reino de Deus, o que Jesus veio para ensinar e para pregar, seriam os seus discípulos. Então sim, é uma decisão muito difícil, muito crucial. Ele não pode simplesmente, vou escolher aqui 12 pessoas aleatórias e vou seguir. Não. Então o que Jesus nos ensina? Que a oração, ela é importante para qualquer tomada de decisão, principalmente as grandes decisões da nossa vida. Então, assim, sim, nós temos que orar e clamar e pedir um direcionamento de Deus. Se Jesus sendo Deus, passou a noite inteira orando a Deus. A Bíblia não fala como foi essa oração, as perguntas que Jesus fez, mas com certeza foi uma conversa longa.
Foi uma conversa longa. Olha só, Jesus passou a noite inteira orando. Então ele teve uma conversa longa com Deus para definir quem seriam essas 12 pessoas, né? Para tomar a decisão de quais seriam essas pessoas. E não são nem um pouco pessoas perfeitas, que a gente sabe que os discípulos não são perfeitos. Mas não é sobre isso, é sobre tomar a decisão certa. Então, primeira coisa, você precisa orar. Nós precisamos orar. Nós precisamos colocar diante de Deus: Senhor, existe isso. Existe esse plano, existe esse pensamento, existe essa proposta. Senhor, existe isso, 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 isso. Decisões definem. Eu lembro que na época do Raul Gil, na época de calouros, eu recebi inúmeras, e não foi uma, não foi duas, foi inúmeras propostas para gravar CDs seculares, né, projetos seculares. Muitas propostas, muitas. Eu não aceitei nenhuma delas. Então, assim, eu sabia do plano de Deus para minha vida. Então, você sempre vai ter opções. As opções não vão sair da sua vida, sabe? Os caminhos diferentes sempre vão existir. Agora, cabe a você decidir e tomar uma decisão junto com o Senhor, baseado no que o Senhor fala sobre você, baseado no que você sabe que o Senhor deseja que você viva. Então, assim, a decisão é você que toma, não é o Senhor que toma. É nós que tomamos, né? E sim, vão ter escolhas, vão ter inúmeros caminhos, né? Até caminhos maquiados, assim, que parecem ser incríveis, mas por isso que é importante, em primeiro lugar, você ter o seu momento de oração e falar: Senhor, eu tenho essa proposta, eu tenho essa proposta, eu posso seguir por aqui. Senhor, o que eu faço em relação a esse caso? Senhor, o que eu faço em relação a essa amizade? Senhor, o que eu faço com isso? Você sempre vai ter a decisão e a escolha de decidir o que vai acontecer. Então você vai ter a decisão nas tuas mãos. Principalmente depois que Deus te deu uma palavra, né? Tipo assim, Deus te deu uma palavra, Deus te deu uma promessa. Você sabe o que Deus quer sobre a sua vida. Mas até aquilo acontecer, você vai ter inúmeras coisas para decidir. Certo? Por exemplo, Deus me deu um ministério. Então, só que eu posso... Desculpa. Só que eu posso fazer escolhas certas e escolhas ruins. Eu posso escolher várias coisas erradas ou várias coisas certas. Então, assim, Deus te deu uma palavra, mas cabe a você ter o discernimento, a rendição diante de Deus, o seu momento de oração e dizer: Senhor, eu entendo que a minha vida não é minha, que eu vivo pra Ti, que tudo que eu tenho é Seu, que a minha família é Sua, que o meu ministério é Seu, que o meu trabalho é Seu, que minha carreira é Sua. Então eu rendo ela a Ti. E por mais que eu saiba o que o Senhor quer pra minha vida, como que eu sigo agora esse caminho aqui, sabe? E o Senhor é bom e é perfeito e é um bom Pai e fiel o suficiente para te direcionar. Creia nisso. Lembra que a gente já falou sobre isso em outros devocionais. Uma oração sem fé são palavras ao vento. Uma oração sem fé são palavras ao vento. Você só tá falando. Então, quando você orar com fé, em nome de Jesus, Ele vai te ouvir e vai te responder. Então a Bíblia nos dá vários exemplos de pessoas que receberam uma palavra, mas tomaram decisões diferentes. Por exemplo, Noé. Deus deu uma palavra para Noé, certo? E maluca, olha, construa uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio que vai acabar a terra e não sei o que lá. Noé sabia das suas limitações e sabia o quão esquisito isso era. Imagina, Noé passou anos construindo aquela arca. Imagina o quanto ele foi zombado e quantas pessoas... Imagina quantas propostas Noé teve de parar. Ou de vender aquilo, ou de mudar, ou tipo assim, não é, por que você não coloca pessoas aí, não cobra a entrada, ou enfim, eu não sei o que aconteceu, a Bíblia não fala sobre isso, mas com certeza durante esses anos que Noé esteve ali construindo a arca, ele teve que tomar inúmeras decisões. Primeiro, todos os dias ele teve que tomar a decisão de obedecer à voz de Deus, todos os dias.
a chuva não caía, enquanto a chuva não caía, enquanto o dilúvio não vinha, enquanto a arca não ficava pronta, enquanto ele tinha dificuldades ou dúvidas, ele tinha a decisão de confiar na palavra de Deus. Então ele decidiu, é uma escolha. Ele tinha a escolha de desistir, de falar, Senhor, não, eu tô abrindo mão, eu tô largando mão, eu não sei quando que isso vai acontecer, não sei quando que vai acontecer esse dilúvio, como que vai ser isso é muito estranho. As pessoas passam aqui, zombam de mim todo dia, falam que eu sou louco, falam que eu não tenho capacidade, eles passam aqui todo dia e falam isso de mim. Então eu não quero participar mais disso, mas não. Ele tomou uma decisão de pegar a palavra de Deus e seguir com ela. De seguir com ela e dizer, então tá bom, Senhor, eu pego a sua palavra e eu decido seguir até o final. Então, não é um bom exemplo de uma tomada de decisão certa. Correto? Porque Noé viu a palavra de Deus, viu a proteção de Deus com ele, com a sua família. Noé obedeceu e também viveu tudo que Deus tinha prometido para ele, certo? Então Noé decidiu. Jonas já teve uma atitude contrária àquela que Deus queria, né? Quando Deus pede para Jonas ir para Nínive, Jonas ele decide não vou. E aí o que acontece quando você decide não fazer parte do plano de Deus? Não é perfeito, porque tudo que Deus tem para sua vida é perfeito. Por mais que louco pareça obedecer, por mais estranho ou difícil pareça obedecer, quando você toma a decisão de viver a palavra de Deus, ela é perfeita, boa e agradável, né? Então assim, Jonas decide não ir para Nínive. Ele toma a decisão errada. Então o caminho dele muda. E ele passa dias dentro de um peixe, né? Então assim, quando você toma uma decisão errada, você atrasa os planos de Deus para sua vida. Ou às vezes até mata os planos de Deus para sua vida. Isso é forte. Mas mostra o poder que a gente tem nas nossas mãos. A gente precisa amadurecer e entender que está nas nossas mãos esse poder. Então, Jonas, tudo que Deus faz, Deus manda uma palavra. Deus não obriga ninguém. Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela e não sei o que lá. Ok, Abraão poderia tomar atitude e dizer, não vou. Sim, Deus não obrigou. Deus não obriga ninguém. Quando Deus te dá uma palavra, um direcionamento, Ele não te obriga a viver aquilo. Ele não te obriga. Se você falar assim, não, eu não quero ir, ok, não vai, não vive. Não vive. Mas, a partir do momento que você escolhe e toma a decisão de obedecer, por mais difícil que seja o caminho, por mais que você tenha dificuldades, por mais que você trilhe por um caminho difícil, você tomou a decisão certa. Quando você toma a decisão errada, você corta os planos de Deus para sua vida, você atrasa os planos de Deus para sua vida, né? Você atrasa, você muda. Então, não tente dar um jeito para Deus, não tente tomar uma decisão fora dos planos de Deus para sua vida, tá? Então, assim, Salmos 32:8 diz: vou ensinar a você e lhe mostrar o caminho que deve seguir. Olharei por você e serei o seu conselheiro. Então, assim, gente, se a gente continuar vivendo a nossa vida para nós mesmos, para o nosso querer, para nossas vontades, para os nossos desejos, a gente vai continuar vivendo uma vida mesquinha e medíocre e nunca vamos alcançar a vida abundante que Deus tem para nós. E eu não estou falando de dinheiro, de fama, de poder, de nada disso. Estou falando de uma vida plena, uma vida de que você não sente falta de nada, sabe? Uma vida plena, uma família plena. Não é família perfeita, não é casamento perfeito, não são filhos, não é nada perfeito. Tira isso da sua cabeça, porque isso não existe. Isso é só coisa de Instagram. Isso não existe. Mas é uma família no centro da vontade de Deus, é uma família vivendo os princípios de Deus, são filhos que decidem escolher o caminho certo. Então, assim, pra gente viver uma vida assim com Deus, a gente precisa entender que nós precisamos estar alinhados com o Senhor e entender que Ele pode nos direcionar em tudo, em todas as coisas. Então, a Bíblia nos dá várias dicas de como tomar uma decisão. Então, Gabi, vamos lá, numa maneira prática. Como que eu tomo uma decisão, então? Tem uma decisão para tomar. Como que eu tomo? Então, assim, a Bíblia nos dá
inúmeras dicas. Então eu queria compartilhar essas dicas com vocês. Número 1. Aprenda a ouvir as pessoas certas. Aprenda a ouvir as pessoas certas. Provérbios 15:22 diz assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Mais uma vez, Provérbios 15:22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Gente, isso é extremamente importante e necessário. Você saber ouvir as pessoas certas. Não pessoas... Então, por exemplo, o que é ouvir as pessoas certas? Por exemplo, eu não sou mãe. Então, como que eu vou te dar um conselho sobre filho? Eu acho que você tem que fazer assim com seu filho, você tem que amamentar ele assim, você tem que trocar ele assim, tem que... Por que você me ouviria? Eu não sou mãe. Entende? Eu não tenho experiência de mãe, então eu não posso te dar um bom conselho. Eu não posso te aconselhar na vida fitness. Por quê? Porque eu não sou uma pessoa... Eu já me entregando. Mas eu não sou uma pessoa com experiência nisso. Poxa, olha, eu acho que é isso, porque a indústria diz isso, porque existem pesquisas. Eu não sou essa pessoa. Então, assim, não adianta também você ouvir conselhos de qualquer pessoa. Isso é errado. Isso é errado. Eu não posso... eu vou dar conselho pra você de maquiagem. Eu não sou maquiadora. Entende? Então, não ouça conselho de pessoas que não chegaram no caminho que você tá trilhando. Entende? Então, assim, ouça conselhos de pessoas que já viveram o que você tá vivendo hoje. Então, por exemplo, uma honra e uma alegria. Eu posso ouvir um conselho de uma pessoa que já trilhou um caminho. Então, se a Ana Paula vem me dar um conselho, é claro que eu vou ouvi-la. Porque ela já trilhou um caminho que eu tô trilhando, que eu estou caminhando. Então, eu tô dando um exemplo aqui, tá, pessoal? Então, assim, vou dar um exemplo, assim, até na minha vida, no meu ministério. O Lê, meu marido, é uma pessoa que me dá conselhos maravilhosos, que é um cara mais experiente, um cara que consegue ter uma visão do futuro, consegue enxergar coisas que eu não consigo enxergar. Então ele, Gabi, eu acho que você tem que seguir por esse caminho. Eu acho que você tem que tomar esse tipo de atitude. Você tem que tomar essa decisão. Então, primeiro ponto, você tem que ouvir, sim, conselhos de pessoas específicas na área que você precisa de determinada situação. E pessoas que já trilharam, pessoas que tenham experiência naquele assunto. Não adianta você receber igual a internet, que as pessoas falam sobre tudo, dá opinião sobre tudo. Não, porque eu acho isso, eu acho aquilo, não é que eu acho. Você não tem que ouvir isso. Conselho de sabedoria não é da internet. Não é o que todo mundo fala sobre tudo, dá opinião sobre tudo. Não, eu não gostei da sua roupa, não gostei do seu vestido, não gostei disso aqui. Mas se uma pessoa que sabe, por exemplo, não gostei do seu vestido, uma pessoa aleatória. Ok. Mas se uma pessoa da moda, uma pessoa que é estilista, uma pessoa que é consultora, vira pra mim e fala assim, olha, não gostei do seu vestido, porque eu acho que... E outra, quando a pessoa vem e fala que não gosta, ela te dá uma solução. Isso é um conselho sábio. Ela não fala simplesmente, eu acho que você errou. Isso não é um conselho. Isso é uma crítica, ok. Então assim, se vem uma pessoa, olha, eu não gostei, mas eu acho que você poderia fazer assim, vamos tentar fazer isso? Olha, isso daqui é legal. Então, ouvir as pessoas certas te faz tomar decisões mais corretas. E agora tem outro ponto também. Você saber ouvir, porque tem gente que não consegue ouvir pessoas. Acha que ela sempre tá certa, acha que tudo que ela faz é perfeito, que o jeito dela é o mais certo, e vai tomando decisões acima de decisões, e lá na frente ela vai colher coisas que ela poderia não ter vivido. Então, sim, é importante você ouvir as pessoas certas, sim, mas ouvir, ser humilde o suficiente para entender que você não sabe sobre tudo, que você não vai ter entendimento sobre tudo. Então, por que Deus fala para honrar o nosso pai e a nossa mãe?
Porque os nossos pais já viveram coisas que a gente não viveu. Então, né, quando a gente tá na nossa adolescência, que a gente acha que a gente sabe de tudo, que não sei o que, não sei o que lá, por que a gente precisa ouvir nossos pais? Porque eles têm experiência, porque eles já viveram e eles querem te privar de coisas que vocês não precisam viver. Então, sim, é importante você ter humildade, sabedoria e entendimento para ouvir as pessoas certas, os conselhos certos. Deus nunca vai querer também que você ouça um conselho que também não tá baseado na Bíblia, né? Ah, mas aquela pessoa me deu um conselho, mas pô, é um conselho totalmente antibíblico, totalmente fora dos princípios, então você tem que ter discernimento. Mas ore também para você estar rodeado de pessoas de Deus. Pessoas que te mostrem, pessoas que não fiquem te bajulando ou falando, nossa, você é perfeito, nossa, você é maravilhoso. Não, isso não é certo. Correto é estar ao lado de pessoas que te amam de verdade e falam pra você, olha, você tá errado. Com todo o amor que eu tenho por você, você está errado. Você não era pra estar trilhando esse caminho. O que Deus tem pra você é isso. Abra os seus olhos, começa a caminhar por assim, começa a caminhar assim, toma esse tipo de atitude. Então, pessoas que te amam falam a verdade pra você. Não alisam o seu ego e falam que você é perfeito o tempo todo. Então, saiba ouvir. Tenha humildade o suficiente para reconhecer também seus erros, suas falhas, porque com base nisso, essas pessoas e esses conselhos vão te ajudar a tomar decisões mais assertivas na sua vida. Então é claro que eu sou muito grata a Deus pelas pessoas que estão ao meu redor, minha família, meu marido, porque são pessoas que falam a verdade para mim, que me ensinam, que falam, olha, eu acho que você tem que... Então eu colho esses frutos, mas também porque tem essas pessoas do meu lado. E eu não vou ser arrogante pra dizer, ah, não, eu tô certa. Não, tá, eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Poxa, é isso? Poxa, é verdade, posso mudar nisso? Posso mudar nisso. Então, assim, humildade e entendimento pra ouvir as pessoas certas. Os bons conselhos, tá? Bom conselho. Não um conselho de uma pessoa que nunca viveu e quer dizer, tipo assim, ah, vou te falar tudo sobre o surf. A pessoa nunca surfou na vida. Então, não ouça esse tipo de pessoas. Que ela quer te direcionar a um caminho que ela nunca trilhou. Ela quer te direcionar a uma estrada, a um caminho que ela nunca trilhou. Isso não existe, tá? Então, esteja ciente e deseje estar ao lado de pessoas que te falem a verdade, mas pessoas que viveram, passaram por isso. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não tome decisões com raiva. A Bíblia nos fala sobre isso, sim. Provérbios 29:11. Provérbios 29:11 diz: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Então, a Bíblia vai nos ensinar que o sábio sabe dominar a sua ira. Então, não funciona você tomar qualquer decisão da sua vida baseada em sentimentos, seja ele raiva, dor, amargura ou ressentimento, ou não, você não pode tomar decisões baseadas em sentimentos, como você está se sentindo naquele momento, ou tipo, ai, eu tô me sentindo muito feliz, muito, né? Não, pare, pense com sabedoria. Tá? O sábio sabe dominar a sua ira, então não tome nenhuma decisão nervoso ou estressado com alguma situação. Sabe quando você vive algum momento de estresse e às vezes você quer tomar uma decisão? Não faça isso. Espera baixar o seu estresse, a sua raiva, domina. Daí então a Bíblia fala que a gente não tá isento da gente se irar. A Bíblia fala que isso vai acontecer. Mas o sábio, ele sabe dominar. Então, assim, ter o controle sobre a sua ira, ter o controle sobre as suas emoções. E muitas pessoas erram, pecam no meio do caminho, na jornada, porque não sabe ter o controle das suas emoções. Né? Fala o que quer, faz o que quer, na hora que quer, não, é meu jeito, não, porque esse é meu jeito, não sei o que, não, é meu temperamento, e não sei o que. E aí acaba tomando decisões erradas, acaba atrasando o plano de Deus para sua vida, ou muitas vezes acabando com tudo,
né? Acabando totalmente com o plano de Deus para sua vida. Então, gente, sim, decisões são importantes, mas não tome nenhuma decisão com raiva. A Bíblia já fala que isso é coisa de uma pessoa tola, de uma pessoa sem sabedoria. Então, não faça isso. Espere o tempo que for, mas espera, sabe, aquela coisa, abaixar os seus sentimentos, calma, vai orar, vai se acalmar primeiro e aí depois, com as suas emoções sob domínio, suas emoções certas, cada um no lugar certo, você toma a sua decisão, tá? Então isso é uma outra coisa que o Senhor nos ensina. 3. Coloque o Senhor na frente de todas as suas decisões. Provérbios 19:21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Vamos lá. Eu tenho sonhos, tenho planos. Tenho plano para domingo. Quando eu chegar em casa, eu acho que eu vou sair com Lê e tal. Eu tenho planos. Mas o que vai acontecer amanhã, só o Senhor sabe. Eu nem sei se eu vou estar viva amanhã. Então, nós temos planos, né? E isso a Bíblia não nos fala para a gente deixar de fazer, deixar de sonhar, deixar de ter planos. Não, isso é extremamente importante, na verdade. Você se programar, você sonhar, você deixar as coisas alinhadas, isso é necessário. Mas o que a Bíblia diz é pra gente não se frustrar, porque acima dos nossos desejos, acima dos nossos planos, está o propósito maior de Deus para nossa vida. Então as coisas podem sair do nosso controle. Então você tem a decisão de confiar no Senhor. Decida confiar nos planos de Deus, dia após dia. Quantas vezes a gente programa algo e as coisas não saem da maneira que a gente imaginou, né? Tipo assim, eu planejei isso, planejei uma viagem e não deu certo, deu tudo errado e tal. E às vezes a gente acaba se frustrando e ficando desesperado e triste, enfim. Só que, claro, isso é normal, tá? Mas acima disso, entenda que Deus é soberano e Deus tem um plano. Então decida confiar. Tome a decisão de todos os dias, quando você fazer o seu devocional, quando você tiver o seu tempo de oração, decida também confiar no Senhor. Ter uma postura de confiança nele. Falar, Senhor, olha, meus planos para hoje são esses. Fale para ele. Senhor, olha, meu plano é esse, eu vou pra escola, depois eu vou pra faculdade, depois eu vou sair com os meus amigos, Senhor, depois eu vou lá no cinema. Mas, Senhor, essas são as minhas decisões para hoje, mas acima das minhas decisões, que seja feita a sua vontade, o seu querer e o seu plano perfeito para mim. Em nome de Jesus, amém. Porque quando acontecer uma coisa fora do que você está imaginando, você não se frustra tanto, sabe? Ou fica, nossa, mas eu tava tão... Então assim, acima de qualquer coisa, entenda que os planos do Senhor são maiores. Então, às vezes, você está planejando algo e Deus tem algo muito maior para sua vida, muito melhor. Porque os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz e não de mal, e isso a gente já sabe. Então, o nosso amanhã, a gente não tem certeza. A gente tem que planejar o nosso amanhã? Sim. A gente tem que organizar a nossa vida para amanhã? Sim. A gente tem que fazer planos? Sim. A gente tem que ter grandes sonhos? Sim. Mas entender que acima de tudo isso está o querer e a vontade de Deus sobre a nossa vida, tá bom? Então que isso também possa ser uma realidade na sua vida. Não possa ser algo que te frustre ou que te faça desistir porque não aconteceu do seu jeito ou da sua maneira. Isso é importante, mas tome a decisão de confiar no Senhor e que Ele tem um plano perfeito para sua vida, tá? 4, vamos lá. Preparação para as grandes decisões. Para as grandes decisões da nossa vida. Existe uma preparação, Gabi? Existe. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Salmos 144, versículo 1. Bendito seja o Senhor. Ele é a minha rocha. Ele me treina para a batalha e me me preparará para a guerra. Mais uma vez, Salmo 144, 1. Bendito seja o Senhor, Ele é minha rocha, Ele me treina para a batalha e me prepara para a guerra.
Sim, sim. Olha que louco, gente. Todo mundo só quer ver, né, os resultados das boas decisões, né? Tipo assim, nossa, que incrível. Olha o que aquela pessoa tá vivendo. Olha que incrível. Mas para aquela pessoa tá vivendo aquilo, ela tomou inúmeras decisões. E para você tomar grandes decisões da sua vida e que você não está isento disso, você precisa se preparar. E como que o Salmo diz pra gente? Ele diz, olha, ele me treina para a batalha e me prepara para a guerra. Se um soldado vai pra guerra sem saber, sem um treinamento, o que acontece? Ele morre. Não tem como, tipo assim, no campo de batalha tá acontecendo tudo, tiroteios e tudo mais, ele vai abrir um livro no meio da guerra. Ele vai abrir o celular pra pesquisar como que dá um tiro, como que faz lá o negócio da arma, como que ativa as coisas tudo lá da arma. Ele não tem como fazer isso, ele precisa de um preparo, ele precisa de um treinamento. Então sim, até para você tomar as suas decisões, você precisa de um treinamento. Doido isso, né? Até para tomar as suas decisões, as grandes decisões da sua vida, você vai precisar de um treinamento antes. Decisões grandes ou pequenas, decisões. Qualquer decisão que você tenha, você precisa ter um treinamento. E o Senhor nos fala que sim, o Senhor te treina. E como que é esse treinamento? Palavra. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Você está em treinamento. Então assim, antes de viver o ápice, né, do seu chamado, da sua promessa, da sua vitória, do seu milagre, de tudo, você vai passar por treinamentos. Então, pequenas decisões, certo? Para te moldar, para você viver tudo aquilo que Deus quer para sua vida e para quando chegar a hora certa, você ter uma decisão assertiva. O Senhor é perfeito e bom até nisso. Ele sabe que a gente precisa de um treinamento. Ele sabe que a gente precisa de um treinamento assim, quase de choque, assim, pra gente entender a realidade, a verdade do Senhor pra nossa vida, quem Deus é, como Ele age, como Ele trabalha, os princípios que Ele tem, tudo faz parte do nosso treinamento. Por exemplo, se eu subir pra ministrar sem fazer o treinamento vocal, eu fico o quê? Rouca, certo? Se um jogador de futebol entrar pra jogar sem treinar a semana toda, o que acontece? Ele pode se lesionar feio e nunca mais conseguir jogar, por exemplo. Um exemplo. Então, assim, Ele é um pai perfeito. Ele não quer que você se machuque na jornada. Ele não quer que você se perca no caminho. Então, Ele vai te treinar para quando você precisar tomar uma decisão séria, quando você precisar tomar uma decisão muito decisiva na sua vida, uma decisão importante, você saber tomá-la. Porque Ele não vai poder tomar por você, mas Ele vai te ensinar. Olha como que Deus é perfeito. Olha como que Ele é bom, como Ele é maravilhoso. Ele nos ensina. Então sim, se você ainda está na parte do treinamento, entenda que ele é necessário. Ele é necessário. Ai, Gabi, mas eu ainda não vivi tudo que eu tenho para viver. Calma, você está em treinamento. Você está passando um treinamento. Porque, mais uma vez, o Senhor não nos isenta das guerras. Ele não nos livra das guerras. Ele nos livra na guerra. No meio da guerra, Ele é o nosso Deus. Ele batalha por nós. Ele vai à nossa frente. Ele é o nosso Deus. Mas de qualquer maneira, você vai ter que se preparar para ela. Isso é uma realidade, tá, gente? Isso é uma realidade. Mas não se desespere, porque o treinamento te deixa mais confiante. O treinamento te deixa mais... você se torna mais um conhecedor, né? Então você não entra na guerra assim do nada, você sabe como que funciona, você sabe como que liga, aciona uma arma, você sabe como atirar, você sabe, então você tem as ferramentas certas. Então assim, Ele como um bom pai, para não te ver morrer durante o processo, Ele vai te dar treinamentos. Então esteja pronto para esse treinamento e deseje esse treinamento. Então assim, decisões. Então,
a palavra de Deus, dia após dia, conhecer a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, porque quando vier um dia que você vai precisar tomar uma decisão rápida, que não vai dar tempo de você pensar ou raciocinar, você vai estar cheio e alimentado da palavra de Deus, então você vai tomar uma decisão correta. Entende? Então, em nome de Jesus, que você possa estar com o seu coração aberto e pronto e preparado para esse treinamento. O Senhor está te treinando, mas o Senhor sabe que você vai viver algo lindo, maravilhoso. O Senhor tem algo perfeito para você, perfeito para sua casa, perfeito para sua família, perfeito para os teus filhos. Então aprenda que você precisa estar treinado para viver o que for, em qual momento for da sua vida, você vai estar pronto para tomar decisões que vão definir o seu futuro, o futuro da tua família, da tua casa. Então tome decisões, mas tome decisões baseado na palavra de Deus e baseado naquilo que você já foi treinado antes. Treinado, você fez um treinamento. Então, por mais que as pessoas não vejam, as pessoas não postam o treinamento, ok? As pessoas não postam, tipo assim, nossa, hoje aconteceu isso, 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 meu Deus. Então, assim, as pessoas não postam isso. O que é bonito é só o dia da vitória. Aí as pessoas postam, é normal isso, tá? Então, entenda que você precisa passar por esse treinamento, é necessário. Tá? E último, para finalizar, tome as decisões, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Quinto ponto, tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, tudo o que você fizer, decida fazer para honrar o Senhor. E olha como, gente, por isso que eu falo que a Bíblia é um livro vivo e eficaz. Ele é vivo, a palavra de Deus é realmente viva, porque ela nos ensina sobre tudo. Tudo. Até quando a gente vai beber, comer, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Decida fazer tudo para a glória de Deus. Os detalhes do seu dia. Poxa, eu vou arrumar minha cama como se eu fosse arrumar para o meu Senhor. Então eu vou arrumar minha cama assim. Eu vou arrumar minha casa como se fosse para o meu Senhor. Poxa, eu vou cuidar dos meus filhos como se fosse para o meu Senhor. Então faça tudo para a glória de Deus. E Deus te honrará. A honra de Deus sempre vem para as pessoas que decidem viver os princípios dele. Isso é inegociável. Então, assim, viva a sua vida com o Senhor baseado na palavra de Deus, no que você vive com Ele, e tome as suas decisões baseado nisso. Amém? Que essa palavra possa queimar no seu coração, que você possa pensar nas decisões que você não sabe que você vai tomar e nas decisões que você já sabe que você tem que tomar todos os dias. Todos os dias nós tomamos decisões, todos os dias. Então, poxa, será que eu tô fazendo uma boa escolha agindo dessa maneira? Poxa, será que eu tô fazendo uma boa escolha caminhando desse jeito? As escolhas e decisões nós que tomamos. Então, todos os dias nós tomamos decisões. Então, todos os dias nós estamos o quê? Num treinamento. Até para um dia que nós vamos precisar tomar uma grande decisão que pode definir totalmente o rumo da sua vida, mas você vai tomar baseado no seu treinamento, naquilo que você já viveu com Deus. Então, quando você for escolher o seu marido, sua esposa, você vai tomar uma decisão consciente. Os princípios do que você quer para sua vida, não baseado só em sentimentos, mas numa realidade, né, baseados na palavra de Deus, no que você quer num homem, no que você quer construir como família. Poxa, eu vou conseguir viver isso com essa pessoa? Então você consegue, poxa, você vai ouvir pessoas, você vai ouvir casais experientes. Então ouça casais experientes, olha, na minha opinião, poxa, você poderia casar com uma pessoa assim, uma pessoa assim. Então assim, tomar decisões é importante e a Bíblia nos dá inúmeras dicas para isso. Então que você possa anotar essas dicas e viver elas no seu dia a dia. Dia a dia, gente. Dia a dia. Não espere isso. Não. Então, quando vier algo muito importante, que eu preciso tomar uma decisão muito importante, Não. Todo dia.
Qual a decisão que você vai tomar hoje? Qual a decisão que você vai tomar amanhã? Sabe? Qual o posicionamento que você vai ter diante várias situações, sabe? Então, assim, decisões. Então, as decisões definem o nosso destino. Se você tomar a decisão de... Toda decisão é importante, pequena ou grande, gente. Se você decidir comer McDonald's todos os dias, o que vai acontecer? Você vai ficar doente, certo? Mas foi todo dia, uma decisão pequena. É só o que você tá comendo. É só o que você tá comendo, não é verdade? Mas se você escolher todos os dias, café da manhã, almoço e janta, café da manhã, almoço e janta, comer McDonald's, o que vai acontecer? Você vai ter um problema grave de saúde. Então, todos os dias nós tomamos decisões e elas são importantes. Sejam elas grandes ou pequenas. Que nas pequenas decisões você possa estar consciente que você é responsável por elas e nas grandes também. Então, tudo é um treinamento. Então, o Senhor não vai te levar num lugar sem o seu preparo. Sem você estar preparado, entendeu? Deus não vai te dar algo que você não está preparado para receber, porque você pode se machucar feio. E Ele é um bom pai, certo? Então, se Ele é um bom pai, Ele tem o discernimento e o cuidado de saber que você ainda não está pronto para receber, porque você ainda não fez parte desse treinamento. Então, às vezes, você ainda não viveu algo que Deus tem para sua vida, porque você não fez o treinamento certo, correto. E aí Ele não quer que você morra no meio do caminho ou morra no meio da guerra, no meio do processo. Então, em nome de Jesus, que nós possamos estar conscientes das nossas decisões diárias e que tudo que a gente decide hoje, amanhã a gente colhe ou no futuro a gente colhe. Então, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus, honrando o Senhor, amando o Senhor e desejando Ele dia após dia. Porque isso também vai inspirar outras pessoas ao seu redor, sabe? Até pessoas que não conhecem a Jesus. Vai ver você tomando decisões diferentes, talvez, que o mundo ensine a tomar. Vai assim, nossa, por que ela tá fazendo isso? Por que ela tá escolhendo esse caminho? Por que ela tá escolhendo esse caminho? Então, você toma decisões e atitudes baseados na palavra de Deus. Amém? Gente, que essa palavra possa queimar no coração de vocês, que possa, em nome de Jesus, fazer parte, sabe, do dia a dia de vocês, em nome de Jesus, tá bom? Ó, daqui a pouquinho eu vou postar uns stories falando do nosso horário de amanhã. E ainda tô em agenda, tô aqui em Recife, vou ministrar em Olinda, daqui a pouquinho eu já saio do hotel. Amanhã eu vou pra São Paulo, ministro em alguma cidade do interior de São Paulo. Então, tô naquela correria de agenda. Então, infelizmente, a gente não consegue manter aquele nosso horário gostoso de 6 horas da manhã, porque eu também sinto falta, né? Porque é gostoso você já acordar assim. Eu vou ver se eu consigo fazer o devocional amanhã às 6 da manhã, tá? Eu vou ver aqui, eu não sei que horas que eu tenho que ir pro aeroporto, mas dependendo, a gente volta às 6 da manhã amanhã.